E aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Vamos falar do Criciúma Chess Open, grande evento que ocorreu do dia de 12 ao dia 18 de janeiro na cidade catarinense de Criciúma. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito, muito importante aí pra gente. Torneio muito bem organizado, gostei de ter participado. Teve o evento ali acima de 1.700, o torneio sub 1.800, também teve o evento de Blitz, né? Outros eventos paralelos aí durante todo esse período. Vamos lá falar um pouquinho aí da minha participação. Fiquei muito contente com o título, um torneio muito difícil, muito forte, né? Todas as partidas muito difíceis. E vamos começar aqui da primeira partida. Eu enfrentei na primeira rodada o Cleiton Lima, 219, forte jogador de São Paulo. Bom, foi uma defesa Ninzo-Indy. Nós chegamos a essa posição aqui no lance 14, né? As pretas acabaram de jogar B6, né? Defendendo aqui o peão de C5. E aqui eu joguei cavalo B5, buscando pegar o par de bispos, incomodar o bispo de C7. Essa é uma posição perigosa aqui para as pretas. E aqui elas tentaram preservar o bispo com o bispo B8, mas aqui esse lance é um pouco problemático, porque a torre pode ter um problema tático aqui na diagonal, ela está sem casa, não vai cair a torre, mas vai ocasionar outros problemas aí para as pretas de coordenação, e as brancas vão ter uma iniciativa perigosa. Então nessa posição aqui, seria melhor para as pretas não se apegar ao par de bispos e jogar uma posição talvez um pouquinho pior, com o lance bispo B7. Eu poderia jogar torre D1, ganhando um tempo na dama, a dama sai e pegar o par de bispos. Uma pequena vantagem para as brancas, aí, mas uma longa batalha pela frente. Porém, após bispo B8, agora as brancas podem conseguir uma iniciativa forte com F4, com o objetivo de expulsar o cavalo aqui de E5 e colocar o bispo em F3, né? O cavalo tem que vir para C6 para não cair material, né? Por exemplo, cavalo G6, bispo F3, a torre não tem casa. Mas mesmo após cavalo C6, as pretas têm problemas. Após bispo F3, cravando o cavalo e atacando, né? O cavalo cravado, bispo B7. E agora as brancas podem trocar em C5, peão toma e torre B1, criando uma ameaça indireta ali ao bispo de B7 e ainda mantendo a pressão aqui na diagonal. Cleiton jogou dama E7 para defender o bispo. Uma outra ideia talvez fosse cavalo A5 para se livrar da cravada. Aqui as brancas podem jogar de algumas maneiras, por exemplo, trocar e jogar E4 para jogar E5 ganhando espaço, com uma boa vantagem. Porém veio aqui dama E7 e cavalo C3, abrindo caminho para a torre. E esse cavalo também tem algumas ideias de pular para A4 pressionando C5 ou para E4, em alguns casos. Aí veio o cavalo A5. E aqui eu deixei passar uma oportunidade, né? Quem quiser tentar encontrar aí. Eu joguei E4, que era um lance que eu já tinha na cabeça, caso ele tirasse o cavalo, para jogar E5 e ganhar mais espaço. Porém, deixa passar uma oportunidade aqui, que é torre toma B7, cavalo toma B7. E agora um lance como dama B2, né? Não dama B3, porque tem cavalo A5 atacando a dama
se eu tirar a dama, por exemplo, atacando o cavalo, bispo C7. E eu vou recuperar a qualidade, mas não mais do que isso, a torre está defendendo lá. Então a dama vem para B2, ou poderia ser B1 também. E as brancas vão ter uma posição, vão ganhar o cavalo lá, não dá para tirar o cavalo que cai a torre, vão ter uma posição provavelmente vitoriosa de 2 peças pela torre. Porém eu joguei E4, E5 é uma ameaça chata, e aí ele respondeu E5, que aí a posição fica muito difícil para as pretas. Mas ainda era possível seguir lutando com o cavalo D7, um lance difícil aqui. E se E5, troca os bispos aqui, depois bispo C7, e as pretas tentam se ajeitar. Se eu tentar torre toma B7, cavalo toma e E5, é uma possibilidade, né, atacando lá em B7. Porém, aqui as pretas podem sacrificar com cavalo toma E5, peão toma, bispo toma E5. Tem bispo e cavalo por uma torre, mas ele pegou 2 peões e agora está defendendo aqui. A torre vai sair da cravada em seguida. Teria bastante luta aqui pela frente. Então, o cavalo D7 era uma boa opção para as pretas. Depois G5, as brancas têm uma iniciativa decisiva. Veio o cavalo F5, atacando a dama. Dama E6. E torre B5 foi uma boa jogada, atacando o cavalo que defende o bispo. Bispo C7. Agora o outro problema de E5 é que solta a casa D5. O outro cavalo entra também no ataque, atacando o bispo. E se tomar, como foi que aconteceu aqui, aparece um perigoso peão passado aqui em D5, apoiado aqui. O cavalo está apoiando o avanço para D6, está atacando a dama defende o cavalo e aqui vai cair material. Então ele jogou dama D7. Mas agora bispo D2 atacando o cavalo que está defendendo o bispo. Está caindo material aqui. Se bispo A6 eu posso jogar torre e tomar 5. Bispo toma, bispo toma. É bispo e cavalo pela torre e com ataque decisivo. Por exemplo, peão toma, que é uma boa jogada, é bispo G4, ameaçando o cavalo H6 cheque, pegando a dama. O bispo volta para C3, a torre toma em F4. Não vai dar para defender aqui. O Clayton jogou cavalo por C4. Se dama toma, ele quer jogar bispo A6, né? Também está caindo meu cavalo em F5, porém eu posso tomar o bispo. Foi o que aconteceu e após isso ele abandonou, porque as pretas perdem uma peça. Se jogar cavalo toma D2, dama por D2, se dama por F5, sobra o bispo em C7 com uma peça a mais, vantagem decisiva aí para as brancas. Essa foi a primeira rodada. Aí veio a segunda contra o mestre FIDE cubano Fanny Duarte Nápoles. É uma posição que eu estou aqui com as pretas, que talvez um pouquinho pior no início. Ele acabou de jogar bispo B5, né? A dama está um pouco presa, eu joguei A6. Ele voltou o bispo para E2. Agora buscando... A ideia dele, né, foi enfraquecer aqui meu ponto B6, buscando atacar aqui em seguida com uma torre em B1, por exemplo. Então aqui eu preciso fazer algo rápido. Se as brancas me atacarem ali em B6, posso ficar muito pior aqui. A dama não está numa posição tão confortável, né? Está meio sem casa. E aí eu gastei bastante tempo nesse momento e joguei o lance E5. Foi uma boa jogada, mas tem que ser muito bem calculado. Que valia a pena gastar um tempo mesmo. Vê que eu baixei de 1 hora para meia hora. Porque tem uma variante crítica aqui, que é D5. E contra D5, tirar o cavalo eu não achava muito confortável. Ele tem até a ideia de bispo E7 atacando a torre, ameaçando o bispo B4, entre outras possibilidades. Mas a minha ideia era jogar E4, atacando o cavalo de F3. E aqui tem algumas possibilidades para as brancas. Tomar, claro, o cavalo e tirar o cavalo. Tirar o cavalo era o melhor a ser feito. Cavalo D2 atacando o meu peão de E4, porém as pretas conseguem uma boa posição após cavalo E5.
atacando lá em C3. E se cavalo toma E4, ganhando o peão e defendendo em C3, as pretas têm G5, atacando o bispo. Se bispo G3, F5, atacando o cavalo e ameaçando ganhar o bispo. Se cheque, dá para tirar o rei, ou mesmo cobrir aqui de cavalo em F7. Então ele teria que tomar em E5, para não perder o bispo toma. E quando o cavalo sai, está caindo o peão de C3, as pretas recuperam com uma boa posição. Recuperam o peão com uma boa posição, par de bispos e tal. Após G5, as brancas têm F4. Esse F4 eu não vi durante a partida. Que levaria a uma posição muito aguda, por exemplo, depois de peão toma, bispo toma, cavalo F6 cheque, duplo, né? Em cima do bispo e do rei. Toma, torre toma C3. E aqui a posição é mais ou menos equilibrada. Após dama por B6, dama por D5. Meu rei está um pouco exposto. Porém, o rei branco também não está tão confortável aqui. Segundo o computador, a posição é de igualdade. Porém, outra variante muito importante é D toma C6, que foi o lance que ele jogou. E após E toma F3, bispo toma F3 ele jogou. Mas aqui é muito crítico, né, tomar em D7, atacando a minha torre. E esse peão está apoiado pelo bispo lá para uma coroação, né? Mas nessa posição eu tinha calculado, F toma E2. Também ataca a torre dele. Se ele tomar lá, eu tomo promovendo com dama com cheque. Depois tomo a nova dama dele e vou estar melhor no final, porque esses peões dele são fracos, inclusive vai cair em C3. Mas o detalhe interessante é que torre F1 parece bom, atacando a torre, e se a torre sair, tem ideias de promoção. Por exemplo, eu tomo o peão de C3, atacando a dama dele. E se, por exemplo, dama B1, eu posso, com a ideia de D8, posso jogar G5, tampando o caminho do bispo. E se bispo G3 aqui, tem algumas possibilidades para as pretas. Por exemplo, torre toma D1, torre toma G3, H toma G3, toma a torre lá, dama toma, dama D2. E o que vai acontecer é que esse peão de E2 vai ser trocado pelo de D7, as pretas vão ter um peão a mais na ala da dama para lutar pela vitória. Então a vantagem de estar do lado das pretas, depois de D tomar C6, tinha que ser aquele cavalo D2. Aí bispo toma F3, bispo toma C6, e aqui ele cometeu o erro decisivo, bispo E7, como a gente vai ver. Bispo toma C6 era melhor, embora a posição seja pior após torre toma C6, o peão de C3 está muito fraco. Porém, bispo E7 aqui tem um problema, é que eu posso tomar o bispo em F3, se ele tomar minha torre em F8, dama G5 ganha, ameaça mate, salvo o bispo. Nesse G3 eu posso tomar o bispo em F8 ou jogar para dama F5, ameaçando dama H3 com ataque decisivo. Ele tem que retomar o bispo aqui, mas agora o rei ficou muito exposto. O ataque aqui das pretas é decisivo. Torre de F8, bispo B4, a dama passa lá para lá do rei, rei H1 e dama F4, com a ameaça de bispo E5 e dama toma H2 mate. Ele jogou rei G2 para poder defender aqui com a torre, mas agora a torre entra no ataque. Torre G5, ameaça de mate. Ele jogou torre F1. Torre G5, cheque, rei F1, dama por F3. E aqui jogou torre E7, mas já não tem defesa. Aqui dama D3, cheque. Se rei E1, torre G1 é mate. Ele voltou com a torre, agora a dama dá um cheque do outro lado. Torre G1, cheque. E as pretas e as brancas abandonaram. Essa foi a segunda rodada. E veio a terceira contra o mestre internacional Leandro Perdomo. Essa é uma posição aí já no lance 28, né? As pretas acabaram de tomar um bispo. Aqui o bispo tomou um cavalo, o peão toma. As pretas têm um peão passado aqui, mas o peão passado das brancas, apoiado pelo peão, é mais forte, pelo peão de D5. Porém, não é uma posição fácil de quebrar aqui. Ela é fechada, é difícil aproveitar esse
esse peão de E rapidamente. Eu tenho a ideia de pressionar aqui em C7, porém ele pode tentar defender ali com a dama ou buscar algum contrajogo aqui na ala do rei, mas a vantagem está do lado das brancas aqui, embora ela não seja decisiva. Então nessa posição aqui eu joguei dama C2, de olho lá no peão de C7, e aqui o Perdomo, apurado aí pelo tempo, né, já com 6 minutos, ele jogou G5, buscando um contrajogo aqui na ala do rei, mas é um erro por conta de bispo F5. O bispo vai meio que controlar tudo aqui na ala do rei e vai ter muita pressão ele na ala da dama. Aqui H4 era uma ideia para tentar abrir, embora não seja claro como as pretas vão conseguir isso. Dama G5 é outra possibilidade para abrir caminho para a torre. Eu poderia tomar em C7. Ele pode jogar um D3 porque eu não posso tomar porque está caindo a torre. Por exemplo, dama C4, troca, troca. F toma, H toma. E aqui bispo E5, defendendo em D6, de olho em G3. Embora as brancas estejam melhores, ainda tem algumas complicações aqui que não são tão fáceis de lidar. Após G5, bispo F5. Agora é muito difícil criar algo aqui na ala do rei. Ele jogou F por G3, H por G3 e H4. Se tomar em C7, D3 a ideia dele, porém G toma H4 foi uma boa jogada. Após G toma H4, rei H1, agora acontece que o rei preto está exposto, né? Torre G1. Tem passagem de dama aqui, eventualmente, para tentar dar mate ali na ala do rei. Ele jogou dama E5, mas após F4 está muito difícil aqui a posição. Voltou para F6, torre G1, dama H6, torre toma C7, D3, mas agora a torre de G toma G7, vence. Se tomar aqui torre toma cheque, tá perdido, né? Muito material. Dama, bispo e peões aí por 2 torres. Após H8, eu joguei dama C3 e dá mate. Torre H7 cheque dava mate antes, né? Dama toma, dama C3, rei G8, bispo toma H7 mate. Ou torre F6 antes, só prolonga um lance. Mas dama C3 também vence com ataque decisivo ao rei das pretas. Essa então foi a partida da terceira rodada contra o mestre internacional Leandro Perdomo. E aí veio a quarta rodada contra o grande mestre Renato Quintiliano. A gente estava liderando até aí com 3-3. O Hoffman, o grande mestre, também estava com 3-3. E foi uma posição de peão-dama isolado, né? Eu com peão-dama isolado com as pretas. Nessa posição aqui ele jogou cavalo A4, um lance típico. Tem a ideia de entrar em B6. Tem, em alguns casos, a ideia de entrar em C5. Eu joguei bispo C7 controlando cavalo B6. E ele jogou cavalo D4. Nesse tipo de posição, as brancas buscam simplificação, né? Quem está jogando contra peão isolado diminui as possibilidades de ataque, por exemplo, na ala do rei, e tentar explorar o peão isolado e outras fraquezas aqui do lado das pretas. Se cavalo C5, é uma possibilidade aqui eu jogar bispo D6, né? Expulsando o cavalo. Cavalo tomar 6 para se B tomar 6, torre tomar 6 não é bom, porque após, por exemplo, o bispo D7, o cavalo está preso em A6. Então o cavalo D4 dele me parece uma boa jogada. Eu joguei dama D6, ameaçando mate em 1. E ele jogou G3 aqui. O computador aponta F4, uma boa possibilidade, como uma boa possibilidade para ele. Um lance difícil aqui, porque eu posso jogar torre E8 para pressionar E3, porém após cavalo por C6, B por C6, bispo D4, as brancas são um pouquinho melhores. O bispo defende de forma muito firme o peão de E3 e eu tenho fraquezas aqui em C6 e na casa C5.
embora tenha muito jogo pela frente, a posição de pequena vantagem para as brancas. Ele jogou mais natural G3, o bispo foi desenvolvido lá em H3, torre 1. E aqui o que eu pensava inicialmente era cavalo E4, porém após cavalo por C6, as brancas podem jogar. Eu tinha pensado em dama D4 como um lance possível ameaçando o mate. Se eu defender com a dama, torre toma C6 ganha, né? Se eu tomar, estou levando mate. Eu teria que jogar F6, que é um lance desconfortável de jogar, porque corta passagens na terceira fila, enfraquece essa diagonal. Mas ainda mais forte é bispo G4, aqui forçando a troca dos bispos. E as pretas, as brancas estão bem melhores aqui. Então, ao invés de cavalo E4 natural, uma boa jogada aqui, bispo A5. E aqui, incomodando a torre, ele vai trocar os bispos. Apesar de ter trocado uma peça aqui, as pretas têm iniciativa suficiente aqui para lutar pela igualdade. Eu joguei cavalo E5, evitando a troca. E aqui houve uma repetição, cavalo F3, cavalo C6, cavalo D4, cavalo E5. E a posição realmente está próxima do equilíbrio. Após cavalo F3, cavalo C6 empatou. A transmissão colocou outros lances que ficaram da nossa análise, mas ela acabou aqui de fato nessa repetição. Então essa foi a quarta rodada contra o Quinte. Também fez um grande torneio. Ele só foi decidido ali no fim da última rodada, né, o título. Na quinta rodada eu joguei com o mestre internacional Nathan Filgueiras. Foi uma partida muito, muito lutada, né? Teve algumas fases aí do jogo. Ele jogou bem a abertura, resolveu todos os problemas e chegamos a uma posição equilibrada, né? E nesse momento eu joguei cavalo E5 aqui, buscando pressionar F7. Eu tenho um peão isolado aqui, mas tem uma iniciativazinha, mas que pode ser neutralizada. Ele jogou bem aqui, bispo F5, torre E3. E aqui ele cometeu um erro, C5, né? Com a ideia de desestabilizar o meu cavalo de G5, se D por C5, bispo toma C5, os bispos ganham muita força, mas tem um problema tático esse lance. E eu não aproveitei nesse momento, joguei torre F3. Esse lance deixa escapar. Cavalo toma F7 aqui, pessoal. Esse lance ganha material. O ponto é torre toma F7. Eu cheguei a pensar nesse lance com a ideia de torre E8 cheque. Torre toma, dama toma E8, bispo F8. Se eu tomar lá, fica dois bispos pela torre, né? Mesmo que eu pegue um ou dois peões, os bispos vão ser muito fortes. Não tem nada aqui. Porém, deixei passar esse lance aqui, D por C5 primeiro. Bispo por C5 e agora não torre E8 cheque, sim torre F3. E eu vou ganhar material. Aqui tem a ameaça de G4 e a torre está cravada lá, eu posso tomar. Eu vou ficar com qualidade a mais, semelhante ao que aconteceu depois na partida, mas deixando passar essa oportunidade. E aí CD4 foi um erro, porque deixou novamente a possibilidade de cavalo por F7. Aqui torre de A E8, cravando o cavalo, levaria a uma posição igual. Eu pensava jogar dama B5, bispo toma, peão toma. E aqui, por exemplo, dama toma. Se torre E3, dama B8, né? Poderia seguir assim. Torre toma, mas o máximo que eu tenho aqui é a recuperação do peão, uma posição equilibrada. Em C por D4, permitiu o cavalo por F7 e após torre toma F7, G4. Não bispo toma F7, dama toma F7, G4, porque ele tem dama E6 saindo da cravada e atacando a minha dama. Em G4 primeiro e agora eu vou ganhar a qualidade. Porém, a posição ainda não é fácil.
Os dois aí já estão com menos de 10 minutos, porque ele tem esse peão passado vivo aqui em D. Ele jogou D3, corretamente para criar contra-jogo. Eu joguei Dama E3. Dama E1 era um pouco melhor para deixar a torre defendida, mas Dama E3 ainda é para ter vantagem decisiva. Dama por B2, bispo toma F7, cheque. Rei H8, não, rei toma F7, torre toma F5, cheque. E aqui eu cometi um erro que desperdiça boa parte da vantagem. Torre D1, lance natural, né? A gente quer parar o peão passado. Porém, torre E1 era vencedor. E somente se D2, aí torre D1, porque agora vai cair esse peão passado. E se ele jogar outra coisa, por exemplo, bispo H7, dama E8, cheque, agora é vencedor. Torre toma, só tem bispo G8, toma. E tem um ataque decisivo aqui, né? Vai rolar um descoberto fatal aqui em seguida. E ataque ao rei das pretas, com duas torres e o bispo. Porém, após torre D1, ele jogou bem aqui bispo H7. Eu voltei o bispo para C4, atacando em D3. Dama C2, bom lance atacando meu bispo, minha torre. Se eu jogar a torre C1 aqui, eu perco. Conta de D2, né? Torre toma D1, cheque e vai ganhar a torre. Porém, veio bispo B3, dama B2, torre F7, aqui jogado em um intenso apuro de tempo, bispo G6, torre toma B7, e aqui torre E8 me deu a chance aqui de dar um tático que dá vantagem aqui, mas ainda se ele tira a dama para F6, a posição é muito complicada. Tem compensação aqui pela qualidade por conta desse forte peão em D3 apoiado pelos bispos. A torre E8 aqui parece muito bom, né? Se a dama sai, por exemplo, para F3, dama E5, ameaçando uma entrada em H2 aqui, e D2 também. Porém, bispo F7 foi um lance bom que encontrei ali no apuro. Ataca a dama. Minha dama está atacada também, ameaça mate, dama por E8 e dama G8. Ele tem que tomar minha dama, torre toma B2, e aqui ele achou, com a torre e o bispo atacados, um bom torre E2. E aqui bispo toma G6, devolvendo a qualidade, indo para um final com peão a mais, foi um bom lance aqui. Torre toma B2, torre toma D3, torre B6, e esse final, torre bispo de cores opostas com peão a mais, deveria ser difícil para as pretas aqui se eu jogasse H4, com a ideia de H5, porque ele está com o rei preso aqui. Esse bispo cria ideias de mate, né? Então ele não vai ficar preso, tem ideia de torre E3 e torre E8, mas é preciso estabilizar o bispo ali com H4, H5. Eu joguei rei G2, aí ele jogou rei G8, aqui ele poderia tirar o bispo para forçar o meu bispo a sair, saindo, defendendo o D8, rei G8, torre E3, aqui ainda H4 e H5 era forte, torre E3, bispo F8, um bom lance. Agora o meu bispo tem que sair e eu perco, digamos assim, aquele aperto em cima do rei das pretas, bispo C2, G5. E aqui seguiu uma luta, a posição deve estar empatada agora, mas é uma posição que no apuro de tempo com o peão a mais eu posso tentar meio que infinitamente. Ele tem que ficar se defendendo. Foi o que aconteceu, e até chegar numa posição lá na frente, né? Aqui nós estamos no lance 38. No lance 75, depois de muitas voltas, a gente chegou a essa posição, que objetivamente deve estar empatado, mas dá para tentar. Eu joguei rei C4, bispo F4, torre G6, bispo C1 e rei D5, que aqui apurado pelo tempo, né, a ameaça de bispo E6 cheque assusta, seguido de torre G8 mate, ou tem que dar qualidade.
Porém, aqui ele cometeu o erro decisivo, que foi torre E1, que perde o peão de A7. Tinha que encontrar aqui, na frieza do apuro de tempo, um lance como torre C7. E não é possível ganhar a torre ou nada mais do que isso. Rei E7, torre G7, rei D8, defendendo a torre. Não é possível quebrar a fortaleza das pretas. Após torre E1, aí bispo E6, cheque, rei F8, cheque, cheque. Importante cheque intermediário aqui, antes de tomar em A7 para defender o bispo. E aqui as brancas ganharam o final em seguida. Uma partida muito difícil. Chegamos aí, então foi a quinta rodada, estávamos 4,5 em 5. Na sexta rodada, enfrentei o grande mestre Alejandro Hoffman, que defende a bandeira uruguaia, né? E foi uma partida bem equilibrada. Nesse momento aqui, eu joguei bispo D5. Ele jogou a ideia de dama B7, cravar o cavalo ali na diagonal. Ele jogou cavalo E5. Bispo toma G2, rei toma G2, cavalo G6 para trocar esse cavalo forte. Cavalo toma G6, H por G6, D por C5. O cavalo está caindo lá, mas está atacando a minha dama. Eu poderia tomar lá também, né? Mas eu dei um cheque aqui. Ele jogou cavalo F3 e bispo toma C5. Contava nessa posição com a força dessa cravada, né? Cavalo E4, cavalo D2 ou cavalo G5. É uma ameaça forte, G5, G4 também. Porém, ele jogou muito bem aqui. Bispo toma F6 para neutralizar a minha vantagem. Após G toma F6, torre FD1. Não há como eu explorar a cravada aqui, a posição secou. Torre toma D1, torre toma F5, com a ameaça de G5, G4, né? Se G5, ele pode jogar ele G4 e bloquear ali meu peão. Porém, após F5, ele jogou bem aqui H4, impedindo meu G5. Eu joguei bispo E7, torre C1, e após torre toma C1, foi acordado o empate. Sétima rodada, enfrentando o mestre internacional César Umetsubo. A gente chegou a esse final de estrutura Carlsbad, né? As brancas têm uma pequena vantagem aqui. O velho plano do ataque da minoria está na pauta, aqui B4, B5. Ele jogou cavalo A6, torre de H para B1. Um ponto aqui é que o cavalo em H5 está muito distante. Meu plano aqui está chegando. Ele jogou cavalo C7, B4 e cavalo E6. Com duas ameaças, cavalo por D4. Cavalo por D4 cheque, né? Porque está cravado, e até tem que ficar de olho em cavalo F4. Peão toma cavalo por F4, cavalo por D3. Se bem que aqui o bispo pode ficar preso, mas é claro que eu tenho que tirar o rei. Rei F1, A por B4, A por B4. Cavalo F6, ele precisa trazer esse cavalo para o jogo. O ponto é que se eu jogar B5, agora C5 é uma boa resposta. Então eu joguei torre C1 para ter o B5 sem C5. Ele trouxe o rei. Cavalo B3. Se B5 ainda ele pode trocar e jogar C5. E a posição é equilibrada. Cavalo B3. Não só com a ideia de parar o C5 após B5, mas entrar com o cavalo em A5 ou em C5. E aqui ele jogou cavalo E4. Nesse momento eu cometi um erro que deixa escapar um pouco da vantagem, F3. Aqui após a troca, bispo toma E4, D toma E4. E aqui, por exemplo, cavalo D2 atacando em E4. F5, cavalo C4 ameaçando o cavalo D6. Também entrar em E5 em algumas linhas, por exemplo, rei E7 para parar cavalo D6, torre A5. Ameaçando aqui as pretas. Não é fácil jogar essa posição de pretos, embora a vantagem seja pequena, as brancas podem pressionar. Ele jogou, então eu joguei F3, deixando escapar essa oportunidade. Cavalo em D6, o cavalo fica muito bem aqui controlando B5 e defendendo B7. Rei F2, cavalo C7.
O cavalo entrou em C5, o rei veio para E7. E eu tentei aqui a ruptura E4. Então toma com a ideia de E5 tomar em B7. Ele trocou. E aqui B6 me deu uma oportunidade. Ele poderia jogar cavalo DB5, dar o de B7 pelo de D4, com a posição mais ou menos equilibrada. Mas eu não aproveitei aqui e voltei o cavalo para B3. O que eu poderia ter jogado é torre A7. Se ele tomar em C5, toma em C7, rei D8, toma em C6 com vantagem, atacando o cavalo. E se rei D8, que é o melhor, cavalo B7 cheque, cavalo toma, torre toma, B5. Essa posição eu achei que a minha torre estava meio numa posição não muito confortável aqui. Porém, se rei C8 sempre tem torre B6, não consegue atacar direito. E aqui eu poderia jogar E5, abrindo caminho para o bispo para E4 para pressionar C6. Se o cavalo sai, eu posso tomar em F7. Se rei C8, torre B6, as brancas têm vantagem. Porém, eu não aproveitei isso, voltei para B3, F6 e foi acordado o empate aqui na 7ª rodada. Na 8ª rodada, enfrentei o grande mestre José Cubas, do Paraguai. Foi uma partida bastante intensa, tensa e intensa, né? Ele jogou um peão-rei. Eu joguei a variante Najdorf da siciliana. O Cubas gosta de jogar, gosta de posições de ataque, linhas agressivas, jogou o ataque inglês. Eu joguei a linha com E6. E5, claro, é outra opção. Cavalo G4 aqui também é uma outra opção. E6 é uma linha bastante tensa. Ele jogou F3, B5, dama D2, cavalo BD7, G4, B4, cavalo A4. Tudo isso é teoria. Ele já tinha jogado uma partida antiga aqui nessa posição, mas gastou um tempinho para se lembrar. Aqui H6 é importante para o G5 não vir com tanta força. Roque grande, cavalo E5. As brancas sempre podem tomar aqui, e é uma possibilidade importante aqui, porém é sempre perigoso. Tem ideias aqui de torre B8, D5, né, atacando a dama, bispo D7, de olho no cavalo de A4. Ele jogou B3, que é um lance mais sólido, dá a possibilidade do cavalo voltar para B2, após bispo D7, cavalo B2. E aqui vem a ruptura D5. Ele jogou aqui G5. Tem outras possibilidades aqui interessantes. Bispo F4. O Carlsen jogou recentemente contra o Lagrave numa partida aí rápida, online, né? Se eu não me engano. Outras possibilidades aí, bispo G2. Ele jogou G5. E aqui eu joguei cavalo por F3. Objetivamente é um sacrifício, não é muito bom, mas na prática não é fácil para as brancas jogarem. H toma G5, bispo toma, peão toma, é um pouco melhor, embora as brancas tenham compensação. Após bispo G2, se eu tomar lá, é melhor até devolver com bispo E7 ou dama A5. Uma posição complicada. Cavalo por F3, cavalo por F3. Cavalo por F3, a ideia é cavalo por E4. E aqui ele jogou dama E1. O problema do sacrifício é dama G2, aqui não deixando eu pegar o terceiro peão, HG. Cavalo toma G5. O ponto, provavelmente, que tanto eu como ele deixamos passar é que dama A5 parece muito forte aqui. Se A4, B toma 3. E a dama está entrando em A2 ali com ideias de mate. Porém, bispo D3 é forte aqui. E se dama por A2, ele toma o cavalo de E4, dando a casa para o rei. E aqui o meu rei é que vai ter problemas. Então, dama G2 era forte. Cavalo C3 provavelmente é a melhor linha, mas ele pode tirar a torre. Posição complicada, mas melhor para as brancas. Após cavalo toma E4, dama E1. Eu joguei H por G5, agora se dama A5, A4 é bom, porque a dama crava, né? Eu não posso tomar um passando, estaria caindo minha dama. Joguei H por G5, é uma posição de 3 peões pela peça, e a ideia de cavalo C3.
bastante complicada. Mas reparem que eu tenho uma boa vantagem no tempo aqui, por conta do tempo que ele gastou ali na abertura, né? Tentando lembrar as variantes. Cavalo E5, cavalo C3, ameaçando a torre D1 e peão em A2, ele tomou em D7, dama toma D7, aqui ele cometeu um erro, cavalo C4. Embora essa posição já não seja tão fácil de jogar aqui. Para as brancas, era mais interessante jogar um lance como bispo D4, cavalo toma, dama por D1, e aí tem bispo e cavalo por uma torre e 3 peões. Eu acho que as pretas têm a vantagem aqui, mas não é fácil jogar, o rei está no centro, os peões não avançam facilmente. Porém, cavalo C4 é um erro, né? A ideia dele foi contra cavalo por D1, agora ameaça tomar o cavalo, jogar cavalo B6, ataca a dama e a torre, dama C6, agora se tomar em A8 eu tomo em E3, depois tomo em A8 com vários peões a mais. Ele tomou o cavalo e aqui eu cometi um erro, assim, deixando passar uma oportunidade. Joguei o automático torre B8. Porém, aqui tem D4, um lance muito forte. A ameaça não é tomar a torre, porque ele vai ter bispo B5 cheque descoberto pegando a minha dama. Só se dama toma, aí sim torre D8 e depois está tomando a torre. Não dama por H1 direto, que leva mate, mas torre D8. Também se após D4 bispo toma, torre D8, e a cravada aqui é decisiva na coluna D, né? Torre H4 uma ideia, bispo C5, etc. E se tomar a torre, D por E3, vai ganhar o cavalo aqui em A8 também, com vantagem decisiva, embora ele ainda tenha bispo tomar 6, dama por A6, cavalo C7, cheque, o computador dá um incrível rei E7. E as pretas vão ganhar uma das peças aqui, o cavalo, né? Com vários peões a mais e vantagem decisiva. Eu joguei torre B8, cavalo A4, cavalo voltou. Ainda a vantagem está do lado das pretas, mas não é fácil. É uma posição muito complicada. Eu joguei bispo E7, defendendo lá, bispo D3. E aqui cometi um erro com dama C7. Atacando lá em H2, um lance natural. Porém, era melhor colocar os peões para avançar. Aqui E5, com a ideia de E4 ou D4, dependendo do que ia acontecer. E a vantagem está do lado das pretas. Dama C7, dama G1, belo lance aqui que ele achou, defendendo aqui e criando ideias aqui nessa diagonal. Eu mandei torre H3, ameaçando D4, bispo toma e pegar o bispo de D3, né, porque tá cravado aqui. Ele jogou bem rei B1, saindo o bispo não está saindo aqui da linha da dama, né, o rei. Aí eu joguei G4, claro, se dama toma torre, toma bispo. Ele jogou bispo toma 6. Era melhor aqui jogar um lance como bispo D4 e de olho aqui em G7, controlando também essa diagonal importante. Ele jogou bispo toma 6 e aqui eu deveria ter jogado F5, colocando novamente os peões para andar. Porém, aqui eu joguei bispo F6, ele jogou ameaçando dama E5, né? Aí bispo C1, uma ótima defesa aqui. E eu joguei dama E5, que aparentemente desperdiça a vantagem. Era legal um lance como rei F8. E se dama por G4, né? Tomar lá em H2, mantendo ali esses peões passados aqui que a longo prazo são muito fortes. Dama E5, bispo B2, dama E4 foi a minha ideia. Eu não queria deixar a dama dele sair daqui, né? Dama A7 está caindo lá em H3. Porém, ele tem uma ideia aqui para igualar a posição. Cavalo C5, dama F3. Tem que ficar de olho na ideia de G3, né? Parece chato.
Mas aqui ele cometeu o erro decisivo, que foi bispo F1, já apurado pelo tempo. Aqui tinha uma incrível ideia, bispo toma F6, G toma F6 e cavalo D7. E aqui, se eu jogar rei toma D7, dama A7, cheque, estou pior. Rei C6, se tomar a torre, pega lá a torre, porém ele tem torre F1 e depois sim vai tomar a torre de B8. O bispo defende. Milimétrica a linha, né? Eu teria que jogar após cavalo D7, torre D8. E após bispo B5, torre toma D7, toma, rei toma, dama A7, cheque, tudo vai terminar em cheque perpétuo. Após dama F3, bispo F1, agora as pretas vencem. Não dama D1, cheque, seria um erro, porque após bispo C1, eu não tenho como explorar a cravada aqui, porque ele está ameaçando o bispo B5, cheque, pegando a minha dama. Mas sim, eu tomo aqui o bispo de B2, agora aproveitando as casas pretas fracas ali em torno do rei. Rei toma B2. Tomar minha torre, o meu bispo sai para D4, por exemplo. Se dama toma, dama por H1 cheque e pega o bispo, fica com qualidade a mais. Também tem a ideia de dama C3 rolando. Então ele teve que tomar o meu bispo. Agora cheque em C3, rei B1 e torre, dei uma repetida aqui. O meu tempo foi embora, né? Então, para ganhar um tempinho no relógio. E aí, torre C8 foi uma boa jogada por conta do peão de C2. Ele tomou a minha torre toma C5. Mas agora eu ameaço recuperar o bispo ficando com vários peões aí a mais e tomar em C2. Aqui, bispo toma G4, a partida acaba. Dama por C2, rei A1, dama C3, cheque, rei B1. Dama D3, rei A1. E torre C2 vence com a ideia de dama C3. Ele não consegue controlar as casas D4 e C3, né? Se dama E1, dama D4 e dama B2, mate. Ele jogou esse aqui, um lance ali no susto, dama toma. E o mate a seguir as brancas abandonaram. Chegamos na última rodada, né? Eu joguei contra o mestre Fídio Lucas do Vale Cardoso. 2-3-9-2, vem subindo consistentemente, fez um grande campeonato brasileiro ali, se classificando para as Olimpíadas, né? E começou mal o torneio, mas depois fez uma boa recuperação, ganhou do grande mestre Hoffman. Estavam ali eu e o Quinte com 6,5 e uma turma ali com 5,5, no qual estava o Lucas, o Everaldo, o Matsura, o Hoffman. Tinha mais gente também, né? O César. Então, o Quinte estava ali na frente, no critério, a diferença era pouca, né? Foi decidido tudo ali no finalzinho. A minha partida com o Lucas foi muito complicada, uma partida nervosa ali, né? Eu saí melhor da abertura, nós chegamos nessa posição aqui. As brancas estão melhores aqui pela possibilidade de criar um centro muito forte de peões após a troca em D5, ou de criar um ataque na ala da dama com C5, porque o rei dele não tem uma posição muito segura, né, mesmo se rocar grande. Porém, aqui eu cometi alguns erros e imprecisões que dificultaram pioraram muito, na verdade, a posição das brancas. Eu joguei dama D2 aqui, era melhor jogar, por exemplo, dama B3, roque grande, torre AB1, ameaçando mate, bispo C6, C5, dama E6, e aqui até mesmo uma ideia como bispo B5 para trocar os bispos, mesmo sacrificando em E3, ou cavalo F2 primeiro, seguido de bispo B5. As brancas têm ataque na ala da dama e não tem dama por E3 por torre E1, né? Vai pegar o cavalo lá em E7. E as brancas aqui têm vantagem. Porém, dama D2 dá tempo dele se consolidar e criar contra-jogo aqui na ala do rei. Ele rocou grande. C por D5. Cavalo por D5. Bispo C4. Agora ele tem a ideia de F5, né? E eu não tenho tempo de jogar E4 para impedir isso. Se E4 aqui, cavalo F4 é chato. Cavalo toma, ele tem dama por D4, cheque. Depois toma o cavalo.
Então eu joguei bispo C4, ele jogou bispo E6, e aqui bispo toma D5, foi um erro. Ainda aqui era possível manter a vantagem com um lance como torre de FC1, né? Se F5 agora, GF5, bispo toma F5, toma D5, dama por D5, tem um garfo aqui sobrando, E4. A torre FC1, ainda a vantagem está do lado das brancas, mas bispo toma D5 dá muito contra-jogo para as pretas. Dama por D5. Eu joguei a torre de A para C1 e ele veio na hora certa aqui, F5. G toma F5. Dama toma F5. Claro que não bispo toma, porque E4 é bom. Agora ele tem ideia G4 aqui, abrindo tudo aqui na minha ala do rei. Eu joguei cavalo F2 e ele optou pelo sacrifício interessante aqui de peão H3. Precisa criar aqui rapidamente contra-jogo, né? Antes que eu crie ameaças na ala da dama. E H3 tá legal. Joguei cavalo por H3. Não tenho torre C5, que era um lance que eu gostaria de fazer, porque ele tem dama toma, o peão está cravado. Cavalo por H3, dama H7, torre C5. E agora ele jogou bispo toma H3, G toma H3, dama toma H3. E a minha ideia era dama H2, propondo a troca das damas e ameaçando o mate lá. O final é bom, os finais são bons para mim, porque eu tenho uma massa de peões no centro que podem se tornar peões passados unidos, porém ele mantém as damas aqui. O meu rei está mais exposto que o dele. Dama D7, torre de FC1, C6. E aqui eu joguei D5 buscando abrir o rei dele também. Ele jogou bem aqui G4. Eu tenho que manter a coluna G fechada. E aqui ele cometeu um erro com G3. O qual me deixa numa situação mais confortável. Aqui torre H8 era muito forte. O detalhe é que se dama G3 ele tem torre H3 como ideia, ou dama H7, ainda mais forte, ameaçando dama H1, e a dama também pode entrar em E4. Eu não consigo criar ameaças tão rápidas como a dele. Dama G2 talvez seja melhor, mas aí dama E7, ameaça entrar aqui. E, por exemplo, torre C3, ele pode jogar C5, dá o peão, tira o rei, agora o rei dele está mais ou menos seguro e o meu está exposto. Isso aqui seria muito difícil para mim defender essa posição, para eu defender, né? Mas aí veio G3, eu joguei dama H6, ainda dama E2 era mais forte, mas eu estava correndo aqui para trocar as damas, né? Não tem muito como evitar dama E6, ou D toma C6, que é uma ameaça forte. Jogou torre H8, e aí dama E6, o perigo passou, né? Agora aqui, ele jogou dama toma E6 e aí vai para um final pior. Era necessário jogar torre H2 aqui, por exemplo. Dama por D7, torre toma D7. Se D por C6, ele tem torre de D, D2, com perpétuo garantido aqui com as duas torres na sétima. E eu não tenho muito o que fazer aqui. Se F5, por exemplo, ele pode tirar o rei, ameaçando tomar aqui. Se eu tomar lá, sempre dobrando aqui na sétima. Porém, dama toma E6 melhora a minha estrutura aqui, né? Ele jogou. Agora eu tenho esses três peões passados unidos, né? E ele não tem contra-jogo o suficiente contra o meu rei. Ele jogou torre D3, torre de 5 C3, torre D2, torre de 1 C2, um cheque, rei G2, rei D8. Eu tomei o peão e ele jogou rei E7 aqui. E aqui eu cometi um erro, que foi torre B2, dar uma chance para ele. É melhor atacar em B7 com a outra torre, pelo seguinte motivo, né? Rei toma E6, torre toma B7, torre F1, uma bela jogada aqui, cortando o meu rei, né? E a ideia é torre G8, cheque, e o meu rei ficar aqui no canto, né? Vai ser difícil progredir com o rei no canto, ele vai ter até ameaças de mate. Só que com a torre aqui na segunda eu posso jogar rei G2
E se torre de H1, torre F2 e o rei ganha a casa F3, isso aqui as brancas deveriam vencer. Com torre B2, se ele jogasse a mesma coisa aqui, rei toma E6, torre toma B7, torre F1, se rei G2, torre de H1, agora não é fácil, não tenho torre F2, né, aqui. Se eu voltar, por exemplo, a torre agora, ele pode até usar o rei para tentar dar um perpétuo aqui. E isso aqui está igual, incrivelmente, o rei está vindo para G4 ou E4, com contra-jogo suficiente para empatar. Porém, aqui ele jogou torre B8, que é um erro aqui. Se eu jogar torre toma C6, com a ideia de B toma tomar em B8, seria um blunder, né? Porque esse aqui, ele tem esse cheque, depois ganha a torre. Porém, eu jogo, após torre B8, rei F3, resolvo o problema do rei e agora torre toma C6 é uma ameaça. E aí ele jogou torre D6, F5, e agora a posição é vencedora, os peões passados aí decidem, rei F4, torre D1, E4, cheque, torre F3, torre toma, rei toma, e agora ameaça rei F4 e E5, ele jogou rei E5, por hora bloqueia os peões, mas agora a torre vai ajudar aqui ou vai entrar decisivamente na posição das pretas. Torre D2, ele jogou B5 para tentar criar contra-jogo com A5, B4. Mas agora a torre C2, atacando em C6. Se rei D6, rei F4. Torre C8, E7, com ameaça de torre toma C6 e E8. E se rei D6, F6 ganha, né? Ele jogou torre E8, mas agora ganho mais um peão. E após torre toma B5, não tem torre toma E4, torre B4, cheque, ganha a torre. E os dois peões passados unidos decidem a partida. Então, essa aí foi a 9ª e última rodada. E nessa caminhada, o Quinte acabou empatando ali com o Everaldo. E eu fiquei meio ponto na frente. Vamos à classificação final. Tá aí, então aí os 20 primeiros, eu fiquei com 7,5 e 9, o Quinte com 7, Hoffman, César Metsuba, Everaldo, Piccoli, Rian, Lucas, Perdomo, Daniel Continha, assim por diante a gente tem os 20 primeiros. A categoria acima de 1.700. Também teve ali a categoria ali abaixo, perdão, a outra categoria acima de 1.700. Essa aqui foi sub 1.800. Alexandre Matos em primeiro, Alessandro Matias em segundo, Maria Paula da Silva em terceiro, Samuel em quarto, Luiz Augusto em quinto, assim por diante, né? Aí a gente tem os 20 primeiros do torneio abaixo de 1.800. Também um sucesso ali de participação. E também tivemos o Blitz, né? Bastante gente, né? Em 9 rodadas, essa foi a classificação final. Quinte ficou em primeiro com 8 e 9, Perdomo com 7,5, Natan 7, Remy 7, eu fiquei em quinto aí com 7, outra Rod com 7, Rian, Denian Pedroso, Everaldo 6,5, Hoffman 6,5, Cauã, Juliana, Lucas, Fanny, César. Assim por diante, nós temos os 20 primeiros. Então foi um festival muito legal lá em Criciúma e fiquei bastante contente com a minha participação aí no evento. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Esse vídeo ficou bastante longo, né? Mas a ideia era contar a história aí da minha participação nesse grande evento, que eu espero que se consolide aí no nosso calendário e cresça cada vez mais o Criciúma Chess Open. Valeu então e até a próxima!